Oi, esse aqui é o segundo vídeo do terceiro dia do Veda edição 2019 e o que temos agora é a resenha da coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor, organizada aliás por Stephanie Perkins. E para começar, deixa eu dizer para você que chegou até esse vídeo aqui fazendo uma pesquisa a respeito dos Vedas desse ano de 2019. Sim, no Mental dos Livros temos um grande projeto intitulado Contos do Meio-Dia. Qual a ideia dele? É pegar exatamente uma coletânea como essa, que eu vou resenhar agora, e fazer uma resenha individual de cada uma das histórias contidas dentro do livro. Isso para ficar um pouco diferente do que a maioria dos booktubers fazem com coletâneas. Por exemplo, pega-se todas as histórias dentro do livro e se comenta apenas as que foram melhores, na opinião, claro, de quem leu. Por exemplo, diz, gostei da primeira história, da quinta história também era muito boa, a sétima, razoável, a oitava e a nona, não gostei muito, eram fracas. O que acaba é que se faz apenas um apanhado geral das histórias, não se aprofunda nada. E as histórias mais fraquinhas até nem são citadas, para falar a verdade. Então, a ideia do projeto Contos do Meio-Dia é valorizar cada uma dessas histórias curtas e principalmente, claro, valorizar porque contos são uma boa entrada para você conhecer um novo autor e também de gostar de literatura em si. Porque é isso, né? Quando a gente pensa em ler um novo autor, a gente vê o tamanho do livro. Por exemplo, isso aqui tem 200 e poucas páginas. Você pensa, será que eu vou gostar da história? Nunca li a respeito desse autor, né? Não sei se ele é um bom escritor. O que se faz? Se encara todo o texto? Não, você pode começar por um conto que ele já havia escrito antes. E por isso que eu digo que contos são uma boa entrada para a literatura e de conhecer novos autores. Essa é a ideia do projeto. Enfim, na resenha de hoje, aí sim, temos aquela coisa tradicional de fazer um apanhado geral de tudo que está contido aqui dentro. Enfim, aconteceu naquele verão, 12 histórias de amor organizada por Stephanie Perkins. Na verdade, essa é a segunda coletânea que essa autora faz. Ela fez uma outra bastante interessante, que foi essa daqui, que veio ao contrário. O presente do meu grande amor, 12 histórias de Natal. Sim, aqui a temática era o Natal. E essa nova aqui, que eu estou comentando agora, é sobre o verão. Mas, em todos os dois casos, o que importa é que são histórias românticas. Obviamente, já está no subtítulo. Isso que, claro, dá uma boa diferenciação entre esses dois livros. Aliás, comentando, né? Eu ainda não fiz a resenha em si, total. Isso porque eu li lá em 2017 esse livro? Não, foi em 2017 mesmo. E até agora ainda não fiz a resenha. Mas vou fazer no Natal aqui desse ano de 2019. Mas enfim, é um bom livro que eu gostei bastante. Mas que esse daqui. Por que aquele lá foi melhor do que este? Bom, a gente tem que levar em consideração que é uma coletânea temática, não são histórias que cada escritor apresenta alguma coisa ao seu gosto pessoal. Não, aqui a organizadora, Stephanie Perkins, convida o autor para entregar uma história a respeito daquele tema específico. Histórias amorosas no verão. E o que acontece aqui no grande problema desse livro, é que muitas das histórias a questão de ser no verão quase não importa para a narrativa, principalmente para as questões amorosas. Ao contrário, lá daquela outra coletânea que dizia respeito às temáticas natalinas, as histórias conseguiam se encaixar melhor com o momento da época do ano, né? O final, aquela coisa mais fria, aquela necessidade de uma compaixão entre as pessoas, isso importou bastante e valorizou muitas das histórias. Mas aqui o fator verão quase não serviu para nada, no máximo dizer que os personagens estavam suando bastante. Isso é pouco. Isso, aliás, nem é motivo de você começar a se apaixonar por alguém, né? Nossa, como ele sua bem, né? Não, né? Muito pelo contrário. E na verdade, os textos em si também estão um pouco mais fracos do que eu vi lá na outra coletânea. No geral, aí eu posso dizer um geral a respeito do livro, da coletânea, né? Eu só gostei de 3 histórias. E realmente atribuir uma nota máxima, dizer que, puxa, foi bom, apenas uma. Que aliás foi a última que a gente viu ontem, aqui dentro do projeto. Eu deixo o link aqui em cima justamente dessa história que eu gostei bastante, que se chama O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Muito boa, muito interessante, uma história de ficção científica. Até uma coisa curiosa aqui dentro dessa coletânea de histórias amorosas. Deixo o link aqui em cima para você dar uma conferida a respeito dela e também, claro, eu deixo o link da playlist de todo o projeto Contos do Meio-Dia. Ali você vai poder dar uma boa fuçada e encontrar todas as histórias daqui presentes. São 12, obviamente, mas tem várias outras, porque já temos acho que na casa de 35 histórias
já na playlist, porque sim, a cada dia temos uma nova coletânea presente. Mas voltando o foco para cá, a outra história que eu gostei é algo que aliás foi escrito pela própria organizadora, a Stephanie Perkins. E por que eu gostei também dessa história? O jeito que ela apresenta os personagens é muito interessante. Sim, uma grande diferenciação desse tipo de histórias para jovens adultos, porque é exatamente um padrão para elas. Não sei se vocês estão acostumados a ler esse tipo de gênero literário, mas geralmente as narrativas elas trabalham num certo padrão e são muito parecidas umas às outras. E quando você pega uma coletânea, então isso fica muito mais evidente. Há muitos clichês nas histórias. E claro, o principal, né? Na verdade, essas histórias para jovens adultos tendem a ser histórias românticas. Olha só, ou então de sofrimento. E aí nessa parte de sofrimento, você sempre pode reparar que o grande clichêzão é exatamente colocar a questão da família dos personagens. Seja o personagem protagonista ou os secundários que dão sustentação ao protagonismo da vez. Podem reparar, sempre a família dos personagens pesa muito na cabeça deles. Não que vire o problema central da história, não, mas com certeza serve como um pano de fundo igual para todas as histórias. É impossível uma dessas histórias para jovens adultos não citar a família dos personagens. É uma coisa até chata, por assim dizer, que eu fico até esperando quando é que vai aparecer essa situação nessa nova história. Sempre aparece, não tem jeito. Aí tem uma crítica ao gênero, na verdade. E justamente então nessa história da Stephanie Perkins isso não pesou muito e ficou até mais interessante, porque justamente ela narra de uma maneira diferente as questões de seus personagens. Aliás, até lembrei agora, essa história da Stephanie Perkins é até uma continuação da outra história que ela escreveu na primeira coletânea que ela organizou. Sim, os personagens são os mesmos, é literalmente uma continuação daquela primeira história que estava lá na coletânea das histórias natalinas. Muito interessante também. Lá naquela ocasião eu também tinha gostado bastante do texto dela e quando vi aqui que era uma continuação, fiquei bastante contente. E para fechar, a terceira história que eu também gostei bastante é intitulada O Fim do Amor. Link também está aparecendo aqui em cima para você dar uma conferida no que eu falei a respeito dela. O que há de interessante naquela história? O foco narrativo, aí sim, pesa bastante na família dos protagonistas. Olha só que interessante. Aí sim, é um bom uso desse clichê do gênero. Mas eu não posso falar muita coisa porque senão estraga a experiência da leitura desse conto. É bastante interessante mesmo. E aliás, por isso eu já recomendo, sim, vale até a pena ler esse conto e também esses outros dois que eu gostei dentro dessa coletânea. Talvez as outras histórias realmente não sejam muito boas, elas são bem fraquinhas, para falar a verdade. Mas claro, né, se você é um leitor curioso, com certeza sempre vale a pena ler uma outra história, mesmo de gêneros que você não goste muito. Recomendo esse livro aqui se você então for uma pessoa curiosa, com certeza. E sim, claro, de uma maneira bem geral, essa coletânea aqui ficou devendo bastante. Mas claro, esses três contos que eu citei valem a leitura com certeza. Eu gostei e acho que provavelmente você vai gostar se for principalmente um leitor curioso, que gosta de ler mesmo gêneros que você não está habituado a ler ou que realmente você não é o público-alvo. Eu com certeza não sou o público-alvo desse tipo de história e realmente para ver como é que é a balada dessas histórias. De qualquer forma, se você é curioso, recomendo sim a leitura aqui de Aconteceu Naquele Verão, 2 histórias de amor. E por isso até deixo aqui na descrição do vídeo o link para você poder adquirir esse livro através da Amazon. Sempre lembrando, né? Se você faz a compra através desse link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal. Mas, aliás, né? Deixo o link até do outro livro aqui, que esse sim recomendo até mais do que o Conto de Verão. Com certeza. Os dois links eu deixo por ali. Mas enfim, está na hora de atribuir uma nota aqui para essa coletânea organizada pela Stephanie Perkins. Portanto, para Aconteceu Naquele Verão, 2 histórias de amor, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Realmente não dá para atribuir mais nota do que isso porque fica devendo mesmo. Enfim, é isso que eu tinha para dizer e agora é só esperar um próximo vídeo aqui dentro do Veda a respeito de outra resenha, de outra coletânea. Sim, temos bastantes para mostrar aqui nesse mês de abril. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui no canal. E tchau!